A essa altura, praticamente todos haviam se voltado contra Sa. Ele lutava pela vida, fazendo absolutamente tudo o que podia para conseguir manter aquela multidão afastada. Saya observava a cena de boca aberta, mas, de repente, ele percebeu algo. Todos aqueles que estavam lutando naquele momento tinham uma coisa em comum. Todos haviam ingerido os núcleos de cristais anteriormente. Essa descoberta deixou Saya completamente inquieto. Um suor frio começou a escorrer por seu corpo, enquanto ele finalmente entendia a gravidade da situação. Enquanto isso, nosso garoto ainda tentava tranquilizá-lo, dizendo que, pelo menos, a situação de Sa não é completamente desesperada. Foi então que Saya começou a juntar as peças. Os núcleos de cristais claramente possuíam efeitos colaterais extremamente perigosos. E o pior, nem mesmo pessoas do 12º nível conseguiam resistir completamente a esse efeito. A raiva começou a tomar conta de Saya. Na opinião dele, os dois oficiais tinham sido bem irresponsáveis. Uma informação tão importante não podia ser tratada como um simples aviso casual. Mas, ao mesmo tempo, Saya não conseguia deixar de se sentir sortudo. Afinal, ele nunca havia conseguido um núcleo de cristal durante todo o caminho. O que antes parecia puro azar, agora começou a parecer uma verdadeira bênção. Só que uma nova dúvida surgiu imediatamente. Se ele nunca havia absorvido o núcleo, então por que havia sido afetado anteriormente? Será que os efeitos colaterais podiam ser espalhados para outra pessoa? Foi nesse momento que nosso garoto apontou o óbvio. Ele disse que aquilo que Saya estava pensando não tinha absolutamente nada a ver com o problema. A verdadeira razão pela qual ele havia sido afetado era muito mais simples. Ele era fraco. Aquelas palavras de Lucian atingiram Saya em cheio. Ele imediatamente tentou protestar e argumentar contra aquilo, mas depois de pensar por alguns segundos, percebeu que a afirmação era bem verdadeira. Seu rosto ficou completamente vermelho de vergonha. Foi então que ele olhou para Lucian e percebeu algo estranho. Os dois estavam no nível 11. Então, logicamente, deveriam estar em condições semelhantes. Mas, no instante que Saya tentou formular esse argumento, ele simplesmente desistiu. Bastava lembrar da sensação que Lucian transmitia. Um homem bem misterioso, imprevisível e completamente impossível de compreender. Enquanto isso, Lucian analisava cuidadosamente a situação. Ele então comentou que, se sua teoria estivesse correta, deveria existir alguma coisa ou alguém não muito distante dali, responsável por afetar o campo magnético de toda a região. Os dois seguiram a direção indicada por Lucian. Ele continuou explicando que aquela presença estava amplificando as emoções das pessoas em níveis absurdos. Raiva, violência e instintos irracionais estavam sendo elevados ao extremo. Era como se uma mão invisível estivesse controlando todos aqueles guerreiros, brincando com eles à vontade. A conclusão deixou os dois completamente abalados. Eles sequer conseguiam imaginar que tipo de existência seria capaz de fazer algo assim. Lucian então continuou sua análise. Aquela presença estava amplificando a energia sombria deixada pelos cristais, amplificando elas em milhões de vezes. Era por isso que até mesmo pessoas que nunca haviam absorvido o núcleo estavam começando a sofrer seus efeitos. Então Lucian fez uma pergunta simples: que tipo de criatura seria capaz de fazer algo assim? Só aquela pergunta já foi suficiente para fazer os dois engolirem seco. Dalton foi o primeiro a perceber a gravidade da situação. Ele imediatamente concluiu que, fosse o que fosse aquela existência, ele deveria estar muito acima do nível 12. Talvez fosse uma criatura de nível comandante, ou até mesmo uma existência equivalente ao 13º nível. Lucian não rejeitou a possibilidade, e isso foi o suficiente para fazer Saya começar a tremer. Ele insistia que aquilo não podia estar certo. Segundo ele, existências do 13º nível normalmente só apareciam nos setores estelares centrais. Algumas delas eram capazes de dominar sistemas inteiros. Então encontrar uma criatura desse nível, justamente no momento em que havia acabado de entrar no campo de batalha, era simplesmente absurdo. Parecia uma brincadeira de muito mau gosto do destino. Quanto mais Saya pensava nisso, mais seu corpo tremia. E não importava o quanto tentasse se acalmar. A crueldade daquela situação simplesmente era demais para ele suportar. Os dois idiotas acabaram se agarrando um ao outro em busca de conforto. Sem precisar dizer uma palavra, ambos concordaram com a mesma coisa. A situação deles era simplesmente trágica. Lucian, porém, já estava analisando os arredores. E foi então que percebeu algo muito mais estranho. Wang Ji havia desaparecido. Lucian começou a relembrar as ações dele anteriormente. Quanto mais pensava, mais evidente ficava. Aquilo definitivamente não era a primeira vez que Wang Ji entrava nesse lugar. Na verdade, ele parecia reconhecer aquele campo de batalha ainda melhor que os próprios oficiais. Isso significava apenas uma coisa: Wang Ji provavelmente havia percebido o perigo muito antes dos outros e simplesmente fugiu enquanto havia tempo. Nesse momento, Dalton já havia aceitado completamente Lucian como o verdadeiro líder daquele pequeno grupo de pessoas. Por isso perguntou o que deveriam fazer. Será que deveriam fugir também? Saya nem esperou pela resposta. Ele agarrou Lucian e insistiu que eles precisavam correr imediatamente. Então começou a gritar com todas as forças: estamos falando de uma criatura de 13º nível. Se realmente encontrarmos algo assim, nem nós poderá detê-la. A voz de Saya foi tão alta que atravessou todo o caos da batalha. De repente, todos pararam. Os guerreiros congelaram no lugar e começaram a olhar para Saya. Alguns até começaram a se aproximar. Saya imediatamente deu alguns passos para trás. Por que estão olhando para mim desse jeito, hein? Foi então que o oficial gordão finalmente entrou em cena. Ele soltou um rugido tão poderoso que fez o ambiente inteiro estremecer. Vocês ouviram a parte sobre a criatura do 13º nível, não foi?
repente sua voz ecoou por todo o campo de batalha. Quem não quiser morrer, pare imediatamente. No mesmo instante, a aura do homem explodiu. Uma pressão esmagadora tomou conta da região. Por um momento, parecia até mesmo que uma espécie de haki do Conquistador havia sido liberada. Todos ficaram completamente paralisados. Foi então que perceberam. A verdadeira força daquele oficial era muito maior do que imaginavam. O homem gordão cruzou os braços e encarou todos com desprezo. Vocês vieram até aqui sem sequer entender o significado da palavra perigo. Ele continuou claramente irritado. Uma pequena perturbação foi suficiente para fazer todos eles se voltarem uns contra os outros. Se estão tão desesperados para morrer, continue lutando. Mas eu vou embora primeiro. Massa ainda não conseguia acreditar que realmente existia uma criatura de 13º nível por perto. Ao ouvir aquilo, o homem gordão simplesmente começou a rir. Do que você está rindo? Sa exigiu uma resposta. O oficial então explicou que criaturas de classe comandante naturalmente geravam um campo de força sombrio capaz de afetar todos os seres vivos. E o que acabara de acontecer com eles era justamente o resultado da influência daquele campo. Sa ainda queria argumentar, mas os outros começaram a discutir entre si. Afinal, se apenas um campo de força daquela criatura já havia conseguido deixá-los naquele estado, o que aconteceria se ele realmente encontrasse o monstro? Alguns começaram a questionar se a diferença entre nível 12 e nível 13 era realmente tão absurda assim. O medo começou a se espalhar rapidamente pelo grupo. O oficial gordão, porém, balançou a cabeça. Segundo ele, a diferença não era tão grande assim. O verdadeiro problema eram apenas eles. Se não tivessem engolido os núcleos de cristais diretamente e tivessem esperado chegar à base para purificá-los através de uma máquina, os efeitos colaterais não teriam sido nem de longe tão graves. Essa explicação deixou todos ainda mais furiosos. Alguns imediatamente questionaram se existia um método especial para purificar os núcleos, por que ninguém nos contou antes. Eles haviam praticamente se destruído uns aos outros por nada. Mas o oficial gordão não demonstrou nenhuma compaixão. Ele simplesmente lembrou que sua função era apenas escoltá-los até a base. Então perguntou de maneira extremamente direta: eu tenho um cara de pai de vocês? Por que eu deveria entregar técnicas secretas de graça? Além disso, ele avisou que não deveria absorver os núcleos diretamente, mas todos ignoraram o aviso. Uma expressão de desprezo surgiu no rosto do oficial, enquanto ele acrescentava: antes de chegar à base, vocês sequer podem ser considerados recruta de verdade. Aquelas palavras foram suficientes para calar todo mundo, mas o medo continuava. A possibilidade de uma criatura de 13º nível estar nas proximidades fazia uma onda de pânico tomar conta do grupo. Todos começaram a se perguntar o que deveriam fazer. Dessa vez, o homem gordão parecia um pouco mais tranquilo. Relaxem. Segundo ele, a situação não era tão desoladora quanto eles imaginavam. Os dois oficiais possuíam métodos especiais de reconhecimento, capaz de detectar a direção aproximadamente do campo de força. Enquanto evitasse aquela região, eles ficariam bem. A oficial também entrou na conversa. A menos que vocês tenham um azar extraordinário, não vai acontecer. Então ela estalou os dedos. Uma projeção semelhante a um radar surgiu no ar. Ela apontou para as áreas marcadas. Tudo o que precisam fazer é evitar essas zonas vermelhas. Ao perceber a tranquilidade dos dois oficiais, todos finalmente começaram a relaxar. Eles analisaram cuidadosamente as coordenadas. Masaya ficou completamente imóvel. Seus olhos se arregalaram, porque a localização indicada pelo radar coincidia extremamente com o lugar para onde Lucian havia apontado anteriormente. Essa coincidência fez Lucian parecer ainda mais misterioso para os olhos de Saya. Enquanto isso, o próprio Lucian permanecia pensativo, tentando entender tudo aquilo. Sa, porém, voltou a reclamar. Ele queria saber exatamente o que os oficiais queriam dizer com "a menos que tenha um azar extraordinário". O que exatamente significa ter um azar extraordinário? Explica direito. Os dois oficiais pareciam completamente sem paciência, mas para evitar que Sai causasse ainda mais problemas, decidiu explicar. Segundo eles, existiam algumas possibilidades. A primeira era que a criatura simplesmente mudasse de posição e acabasse seguindo justamente na direção do desvio deles. Mas havia uma possibilidade ainda pior. Eles poderiam ter sido escolhidos como alvo. A explicação fez todos eles se arrepiarem. De repente, aquela sensação estranha voltou. Era como se alguma coisa invisível estivesse observando cada movimento deles. Depois disso, ninguém mais ousou fazer perguntas, muito menos causar problemas. Ainda assim, algumas pessoas começaram a perceber um detalhe. A primeira pessoa a mencionar a existência da criatura de nível 13 havia sido Saya, mas mesmo assim, a maior parte da atenção acabou voltando para Dalton. Afinal, ele claramente era o mais forte daquele grupo. Ninguém acreditava que alguém dos tipos de 11º nível como Saya pudesse perceber algo tão importante. O oficial gordão também começou a observar Dalton com mais atenção, mas logo percebeu outra coisa. Alguém estava faltando. Wang Ji havia desaparecido. Seu parceiro apenas deu de ombros. Segundo ele, aquilo não importava muito. Um velho e experiente sobrevivente como Wang Ji naturalmente deveria ter seus próprios métodos para continuar vivo. Afinal, depois de sobreviver a tantas inclusões no campo de batalha, era impossível que ele não tivesse aprendido alguns truques. Com esse pequeno incidente deixado de lado, o grupo continuou avançando. Em determinado momento, Saya se aproximou discretamente de Lucian. Você realmente acha que esta
tudo bem simplesmente seguir os oficiais desse jeito, Lucian permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então, explicou que a influência emocional causada pelo campo de força daquela criatura parecia possuir certa semelhança com a manipulação emocional utilizada pelo caminho do cristal divino. Porém, o poder psíquico que ele havia cultivado através daquele caminho permitia que Lucian controlasse atualmente 4 emoções diferentes. E isso já era muito mais poderoso do que qualquer demonstração emocional daquela criatura de 13º nível. Ainda assim, havia uma dúvida. Será que aquilo que ele estava sentindo era apenas uma pequena fração do verdadeiro poder da criatura? Ou será que o caminho do cristal divino de Duan era simplesmente muito mais aterrorizante do que ele imaginava? Lucian pessoalmente acreditava na segunda possibilidade. Afinal, aquele caminho era considerado um caminho marcial de 15º nível, uma existência comparável ao próprio caminho estelar. Essa descoberta fez Lucian tomar uma decisão. Ele precisava fortalecer ainda mais seu poder psíquico e controlar suas emoções. Afinal, esse poder poderia ser bem útil no futuro. Pensando nisso, Lucian começou a treinar silenciosamente enquanto caminhava. Sob a orientação dos 2 oficiais, a rota do grupo começou a ficar cada vez mais irregular, mas eles faziam desvios constantemente, paravam em horários diferentes, mudava de direção sem qualquer padrão aparente. De vez em quando, ainda encontrava alguns monstros pelo caminho, mas, ao contrário de antes, ninguém parecia mais interessado em lutar. De repente, o oficial gordão parou. O grupo imediatamente ficou tenso. Alguns começaram a se perguntar quanto tempo ainda levaria para chegar à base naquele ritmo. Outros estavam preocupados com a possibilidade ainda pior. E se a criatura comandante alcançasse o grupo? Saya discretamente perguntou a Lucian: você acha que realmente conseguimos chegar vivos até a base? Dalton não conseguia evitar uma expressão de incredulidade. Ele olhou para Saya e perguntou: como alguém do 11º nível pode ser tão medroso assim, hein? Saya imediatamente rebateu: e você não está preocupado também? Para surpresa de todos, Dalton abriu um sorriso. Na verdade, eu estou até feliz. Saya ficou completamente perplexo. Em sua mente, só havia uma conclusão possível: seu amigo era maluco. Mas Dalton explicou o motivo de sua felicidade. Antes de partir para aquela missão, sua esposa havia acabado de dar luz ao 8º filho dele. Ele então brincou: até eu voltar para casa, talvez já tenha mais alguns me esperando. Saya ficou completamente sem palavras. Na cabeça dele, aquilo não fazia sentido algum. Como alguém poderia ficar feliz com a possibilidade de ter ainda mais filhos enquanto está longe e sua esposa continua dando à luz? Mas aquele estranho diálogo tinha uma explicação. Tudo aquilo estava relacionado ao próprio Lucian. Suas habilidades haviam evoluído tanto que as emoções agora conseguiam se misturar perfeitamente à realidade. Elas já não pareciam tão abruptas ou artificiais como antes. Mesmo assim, a menção aos filhos fez Lucian pensar nos seus próprios. Ele não conseguia evitar uma preocupação. Quando finalmente retornasse para Yumo, será que teria a oportunidade de conhecer seu próprio filho? Infelizmente, depois de entrar naquele campo de batalha, qualquer comunicação com o mundo exterior era completamente interrompida. Mas uma coisa bem estranha daquele lugar. Enquanto Lucian permanecia perdido em seus pensamentos, o oficial gordão fechou os olhos. Então expandiu sua percepção mental para toda a região. Alguns segundos se passaram. Finalmente, ele abriu os olhos. Está seguro. Podemos continuar. Foi então que Saya percebeu algo. Sa não estava mais com eles. E ele não era o único que havia percebido. A garota chegou a tentar comentar sobre o desaparecimento, mas Saya rapidamente a interrompeu. Depois falamos sobre isso. Segundo ele, o que quer que tivesse acontecido poderia esperar. Primeiro, precisava chegar à base. Lucian, por outro lado, ficou um pouco confuso. Sa havia conseguido deixar o grupo sem que ele tivesse percebido, mas aquilo parecia estranho. Muito estranho. Mas para a maioria das pessoas, o desaparecimento de Sa não parecia uma coisa ruim. Então ninguém deu muita importância. O grupo continuou avançando, mas pouco a pouco as coisas começaram a ficar estranhas. Eles caminharam por mais de meio-dia, até que decidiram contar novamente quantas pessoas estavam no grupo. E então, mais 3 pessoas haviam desaparecido. Dessa vez, até mesmo os oficiais ficaram inquietos. O pânico começou a se espalhar silenciosamente. Algumas pessoas comentaram que aqueles indivíduos simplesmente haviam desaparecido, sem fazer qualquer barulho. E então um pensamento terrível começou a dominar todos. E se o próximo fosse um deles? Uma sensação pesada e sufocante tomou conta do grupo. Lucian imediatamente percebeu. Havia algo muito errado. Naquele momento, a oficial finalmente começou a considerar o pior cenário. A criatura realmente havia os localizado. Eles já estavam sendo caçados. Ela correu até seu parceiro. Precisamos entrar em contato com a base. Solicite imediatamente um potencial do 13º nível para vir buscar nós. Mas então veio uma informação que trouxe um pouco de esperança. O oficial gordão já havia enviado a mensagem para Lord Skeleton Blade, ou Lorde da Lâmina de Caveira. E ele já estava correndo até a localização
deles naquele exato momento. Ao ouvir aquilo, a oficial finalmente soltou o ar que estava aprendendo. Se for ele, então ainda podemos controlar a situação. Agora tudo que precisavam fazer era permanecer onde estavam e ganhar tempo. Só precisavam resistir até a chegada do reforço. Mas ainda havia outro problema. Eles precisavam impedir que as emoções do grupo saíssem novamente do controle. Os dois oficiais então explicaram rapidamente a situação. Naturalmente, esconderam os detalhes mais assustadores. Mesmo assim, a explicação foi o suficiente para acalmar o grupo. Saya ficou sério. Agora ele tinha certeza. Eles realmente haviam sido escolhidos como alvo. Dalton também percebeu a gravidade da situação. Mas saber que um potencial nível 13 estava vindo para protegê-los fazia com que ele ficasse muito mais tranquilo. Foi então que Luciano interrompeu aquele momento. Ele simplesmente encarou o horizonte. Seus olhos ficaram extremamente sérios. Então perguntou lentamente: e se? Todos olharam para ele. Luciano então continuou: e se eles não chegarem a tempo? E assim, meus nobres, chegamos ao fim de mais um capítulo. Peço humildemente que você deixe seu like e se inscreva no canal, pois isso me ajuda demais e não custa absolutamente nada para você. E se aparecer o botão de hypar, dá essa moral aí, dá essa hypada. Bom, comente o que está achando e estão assistindo Tenkaichi Ninhou, luta insana lá, viu? Ito Itosai versus Ogasawara.